Seguimos então com o nosso último vídeo de hoje, onde a gente vai estudar agora a lei de formação da função quadrática. Até agora a gente tinha a expressão da função quadrática e fizemos assim estudos em relação ao gráfico, fizemos o estudo dos sinais. Agora vai ser o contrário, A gente vai ter diante de nós o gráfico e vamos ver um método de, a partir do gráfico, retirar informações para montar a lei de formação, a expressão da função quadrática. Então, a primeira estratégia é a seguinte: a gente vai analisar o gráfico, para escrever os pares ordenados que representam os zeros da função. Então, olhando aqui o gráfico, a gente vê que ele passa nos pontos x igual a menos 2 e x igual a menos 1. Portanto, os pares ordenados das raízes, são esses aqui, menos 2, 0 e menos 1, 0. Lembre-se que os zeros da função quadrática são os pontos da interseção entre a parábola e o eixo do x. Então, sabemos que o coeficiente c representa o ponto em que a parábola intercepta o eixo y. Logo, a gente já fica sabendo que o c vai valer 2. Isso é importantíssimo, tá? Olha, este ponto aqui representa a letra C da nossa função. Então, já sabemos três coisas. Já sabemos quais são os zeros da função, o valor de x, onde o gráfico corta o eixo do x, e sabemos o valor do coeficiente C. A função quadrática ela é escrita dessa maneira aqui: f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Isso é a fórmula geral dela. Então, com base nessas informações que a gente coletou lá do gráfico, os zeros e o coeficiente c, que vale 2, a gente então vai fazer as substituições. Olha. Então, no caso desse ponto aqui, menos 2 e 0, a gente sabe que o x vale menos 2 e o y vale 0. F de x é a mesma coisa que y, Então, no lugar do f de x, a gente vai colocar 0, porque aqui tem 0, E no lugar do x da nossa função, olha, o x aparece aqui e o x aparece aqui. Então, a gente vai colocar menos 2 no lugar dele. Por quê? Porque o par ordenado que a gente tem é menos 2 e 0. Então vai ficar a, ao invés de a vezes x ao quadrado, vai ficar a vezes menos 2 ao quadrado. Aqui, ao invés de ser b vezes x, vai ser b vezes menos 2. E o c, a gente já sabe que ele vale 2, aí no lugar do c a gente escreve 2 aqui. Tá? Com isso, fazendo essas continhas, vai ficar aqui 4a menos 2b mais 2. Por quê? Menos 2 ao quadrado vai dar 4. Então vai dar 4 positivo, porque todo número elevado a um expoente par vai dar positivo. Então vai ficar 4a. Ao invés de ser a 4, a gente troca, bota 4a. E b vezes menos 2 vai dar, olha, mais por menos vai dar menos. É uma multiplicação que a gente está fazendo. Então vai ficar, escrevendo na ordem certa, primeiro o número, depois a letra, então vai ficar menos 2b. E o mais 2 é mais 2 mesmo, que é o nosso coeficiente c, como eu já falei. Mesma coisa a gente faz agora com o outro ponto, menos 1 e 0. Faz as substituições, coloca o 0 no lugar do f de x e coloca menos 1. Onde tiver x, você escreve menos 1. Então vai ser a vezes menos 1 ao quadrado, mais b vezes menos 1, e mais 2, porque o c vale 2. Então, fazendo as continhas, menos 1 ao quadrado vai dar 1. E 1 vezes a é a mesmo. Aí escreve aqui a. Agora, b vezes menos 1 vai dar menos b. Você vai escrever aqui menos b. E o 2 é o 2 mesmo, como sempre. Muito bem, com isso a gente pode escrever, passando a limpo aqui, escrevendo essas duas equações que a gente encontrou, a gente forma um sistema de primeiro grau. Tá? A gente pode dar uma arrumadinha nele, passando todas as letras para o lado esquerdo, e o que não for letra, a gente passa para o lado direito. Quando a gente faz isso, a gente na verdade, quando a gente passa o 2 para cá, ele vai ficar menos 2.
Aí vai ficar 4a menos 2b igual a menos 2, é a nossa primeira equação. E embaixo vai ser a menos b, que vai ser igual a menos 2. Observa, se esse 2 aqui passasse para cá, ele ficaria menos 2. Mas como a gente está escrevendo, digamos assim, ao contrário, né? Então ele vai acabar parando do lado de cá mesmo, tá? Então vai ficar a menos b igual a menos 2, é a nossa segunda equação. Duas equaçõezinhas, formou um sistema. O que nos resta agora? Resolvê-lo para descobrir quem é A e quem é B. Porque a partir do momento que a gente descobrir quem é A e quem é B, né, a gente pode então montar a nossa função seguindo esta fórmula aqui. Isso é que se chama encontrar a lei de formação da função quadrática. Ah, já terminou? Ainda não, né? Vamos continuar. Então, o que a gente vai fazer agora? Resolver o sistema, né? Tem várias maneiras, você vai escolher a maneira que você achar melhor, né? Podemos, por exemplo, multiplicar esta segunda equação aqui por menos 2. Por que eu vou fazer isto? Com a intenção de fazer com que este b aqui, olha, que ele é negativo, quando eu multiplicá-lo por menos 2, tá, ele vai ficar mais 2b. Tá, e daí? E daí que aqui em cima tem menos 2b. De maneira que quando eu somar, né, para fazer aquele método da adição de resolução de sistemas, quando eu somar essas duas equações, o menos 2b vai desaparecer, né? Aliás, o b vai desaparecer e a gente vai ficar com apenas uma letra, né? Porque não dá para a gente resolver com duas letras, então tem que ser uma de cada vez. Tá? Vamos ver com calma isso daqui. A primeira equação a gente simplesmente copia, né? 4a menos 2b igual a menos 2. Não fizemos nada, ela está igualzinha como era aqui. Agora, a segunda equação a gente já vai escrever com o resultado dessa continha aqui, né? Menos 2 vezes a vai dar menos 2a. Menos 2 vezes menos b, menos por menos vai dar mais. 2 vezes b vai dar 2b. E menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4. Tá? Então agora sim, a gente vai poder somar essas duas equações, membro a membro, para ver o que vai sobrar. Bom, 4a menos 2a vai dar 2a. Menos 2b mais 2b vai dar 0, então não precisa escrever, né? Com isso a gente cancelou a letra b, só vai sobrar a letra a. Tá? E aqui, menos 2 mais 4 dá 2 como resultado, 2 positivo, né? Menos 2 mais 4 é a mesma coisa que 4 menos 2, então vai dar 2 positivo. Então 2 vezes a é igual a 2. Qual o valor de a? A só pode ser 1, né? É o único número que eu posso colocar aqui, que quando eu multiplico por 2, continua dando 2, né? Então já descobrimos que a é igual a 1. Agora, com esse valor 1 aqui, para a gente pode substituir na equação 1, né? Aqui em cima, que é essa daqui, né? No lugar do a gente vai colocar 1. Quanto é aqui? Ó, 4 vezes 1, né? Vai dar 4 mesmo, né? 4 vezes 1 menos 2b. Isso é igual a menos 2, tá, cria? Isso é igual a menos 2, tá? Então, isso se a gente resolver, né? Passando para o outro membro, aquela equação de primeiro grau tradicional, a gente vai descobrir que b vai valer 3. Então já temos a vale 1, b vale 3, e a gente já pode jogar na fórmula, né? E vai ficar assim, ó, no lugar do a gente vai escrever 1, aí não precisa escrever, né? Porque o 1 como multiplicador a gente não escreve. Então vai ficar 1 vezes x ao quadrado, que é x ao quadrado mesmo. Depois vem bx. Quem é b? b vale 3. Então vai ser 3x. Ao invés de bx, a gente vai escrever 3x. E mais 2, que é o valor do coeficiente c. Então acabamos de encontrar a lei de formação da função quadrática, né, retirando aquelas informações a partir do gráfico. Tá bom? A segunda estratégia é bem mais fácil, tá? Vocês vão decidir qual que vocês preferem usar. Se é essa que eu acabei de explicar, usando o sistema, ou se é essa aqui, que é a segunda estratégia. Como é que é ela? A gente já sabe que os pontos, né, lá do gráfico que a gente tirou,
era esse aqui, menos 2, 0 e menos 1, 0, que eram os zeros da função quadrática. Tá? Muito bem, agora a gente vai simplesmente usar esta formulazinha aqui, olha. Essa é a forma fatorada de uma função quadrática. X menos x1 vezes x menos x2. Atenção, x1 e x2 significam esses valores aqui, ó, x1 e x2, quer dizer, os valores dos zeros que a gente já encontrou lá no gráfico, né? E esse x aqui é da fórmula mesmo, tá? Quando a gente desenvolver, ela vai entrar na lei de formação. Muito bem. Agora, tenha cuidado, aqui tem um sinal de menos, tá? Então, o sinal de menos significa que a gente vai escrever aqui o contrário do valor que está aqui. Se aqui menos 2, ele vai virar mais 2, né? Se aqui menos 1, ele vai virar mais 1, tá? Então, sempre não esqueça desse sinalzinho de menos aqui. Ele vai afetar esses valores que estão aqui, tá? Vai trocar de sinal. Como é que vamos fazer isso? Vamos lá. X menos a primeira raiz. A primeira raiz é menos 2. Então vai ser x menos menos 2. E depois, x menos a segunda raiz. A segunda raiz é menos 1. Então vai ficar x menos menos 1. Fazendo o jogo de sinais, menos por menos vai dar mais. Então vai dar x mais 2. Observa como mudou de sinal? Era menos 2, virou mais 2. Está vendo? E aqui, x menos menos 1 vai dar x mais 1. Tá? Agora, isso aqui é só fazer essa continha. Isso é uma multiplicação de dois binômios, né? A gente vai aplicar aí, ou você aplica produtos notáveis, ou aplica a distributiva, né? Aplicando a distributiva, não está explicado aqui, mas você já sabe fazer isso. Aplicando a distributiva, você vai chegar a essa expressão aqui, ó, x ao quadrado mais 3x mais 2 igual a 0. Tá? Então, a nossa função quadrática é essa aqui, x ao quadrado mais 3x mais 2. F de x é igual a x ao quadrado mais 3x mais 2. Esse exercício resolvido, né, é a mesma ideia. Só que agora a gente tem um gráfico voltado com a boca para baixo. Tá? Então, vamos lá. Partindo para a primeira estratégia, que é aquela que usa sistema, né, meio trabalhosa e tal. Mas a mesma ideia. Você tira primeiro os dois zeros da função, que vai ser menos 1 e 3. Tá? Então vai ficar menos 1, 0 e 3, 0. Tá? E também você observa aqui que o coeficiente C vale 6, porque é onde ela corta o eixo Y. Muito bem. Aí, mesmo esquema, né? A gente vai, então, substituir na expressão f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, a gente vai escrever os valores de x, que são menos 1 e 3. Né? Primeiro, começando com o menos 1. Então, vai ficar 0, que é o f de x, né? É igual a vezes menos 1, porque está ele aqui no lugar do x, ao quadrado, mais b vezes menos 1, mais 6 igual a 0. Passando a limpo, né, vai ficar 0 igual a menos b mais 6. No outro ponto, que é 3, 0, de novo, substitui no lugar do x, coloca 3. Então, ao invés de ser a vezes x ao quadrado, vai ficar a vezes 3 ao quadrado. No lugar de b vezes x, vai ficar b vezes 3. E o c, que é o termo c, é 6. Passando a limpo, 9a mais 3b mais 6. Novamente faz um sistema, tá? Passa limpo, organiza, coloca tudo que é letra para esse lado, tudo que não é letra para o outro lado, né? E vai aplicar a técnica que você achar melhor para resolver esse sistema. Aqui o autor optou por multiplicar a segunda equação por 3. Por quê? Porque quando ele multiplicar aqui vai ficar menos 3b. Porque aqui em cima tem mais 3b, e com isso a gente vai conseguir eliminar a letra b. Tá? É o que ele fez aqui. Somando as duas equações, multiplicou por menos 3, vai ficar 3 vezes a, vai ficar 3a. 3 vezes menos b, menos 3b. 3 vezes menos 6, menos 18. Passa um tracinho, soma membro a membro, 9a mais 3a dá 12a.
mais 3b menos 3b dá 0, não precisa escrever. Menos 6 menos 18 dá menos 24. Resolve essa pequena equação e você descobre que A vale menos 2. Agora, aproveite esse valor de menos 2 e substitui na equação número 1, que é a primeira. Então é 9A mais 3B igual a menos 6. No lugar do A, você vai escrever menos 2. Vai ficar 9 vezes menos 2 mais 3B igual a menos 6. Resolvendo aqui, fazendo essas continhas, você vai descobrir que B vale 4 e assim você já pode escrever a sua função. F de x igual a ax ao quadrado. A vale menos 2, então menos 2x ao quadrado. Mais bx, b vale 4, então é mais 4x. Mais 6, 6 é o valor c, esse valorzinho aqui. Tá? E você já terminou o seu exercício. Isso na primeira estratégia. E se for na segunda estratégia, professor? Mesma coisa, só que agora você vai usar essa expressãozinha aqui, né? X menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. Né? Só que a primeira raiz, olha, vale menos 1. Então vai ficar x menos menos 1. A segunda raiz vale 3, aí não tem problema, vai ficar x menos 3. Tá? Efetuando as continhas x mais 1, porque menos por menos vai dar mais. E aqui desse lado é x menos 3 mesmo. Então, efetuando a multiplicação através do método da distributiva, você vai descobrir isso aqui. X ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Tá? Bom, só que veja, a equação, né? A gente, assim, o coeficiente C é 6 e precisamos multiplicar toda a equação por menos 2. Né? Porque, vamos ver aqui, x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Se a gente multiplicar tudo por menos 2, vai ficar menos 2x ao quadrado mais 4x mais 6 igual a 0. Ah, mas por que a gente multiplicou? Porque, olha, o gráfico, né, é boca para baixo. Essa expressão que a gente encontrou aqui, olha, é positiva. Aqui, o A aqui está valendo 1 positivo. E não pode. Ele tinha que ser negativo, né? Senão o gráfico não vai ficar com boca para baixo. Né? Então a gente aqui multiplicou por menos 2. Né? Porque, veja que o C, o termo C vale 6. Aqui o termo C está valendo menos 3. Não pode, né? Então quando a gente multiplicar por menos 2... né? Menos por menos vai dar mais, 2 vezes 3 vai dar 6, aí vai ficar certinho aqui, vai ficar coincidindo aqui, né? E o coeficiente A, por sua vez, vai ficar negativo. Então vai ficar menos 2x ao quadrado mais 4x mais c igual a 0, né? Que é a nossa função, a lei de formação da nossa função. Tá bom? Meio complicadinho aí, achou meio difícil, né? Então, para você treinar, você faça o exercício número 10 da página 54, tá certo? Agora, só para a gente concluir a aula de hoje, né? A gente viu a construção do gráfico de uma função quadrática em 3 passos, né? Primeiro passo, determinar os vértices da parábola, através daquelas fórmulas do x do vértice e y do vértice. Segundo passo, determinar os zeros da função quadrática, resolvendo a equação correspondente. Terceiro passo, marcar o coeficiente C da função quadrática no eixo y. Veja, aqui a gente está construindo o gráfico a partir da função quadrática. Né? Estamos desenhando o gráfico. Aqui, fazendo o estudo do sinal, né, da função quadrática, nós vimos isso hoje. Estudo do sinal de uma função quadrática, determinamos quando a função é positiva, quando ela é negativa ou quando ela é nula. A gente viu lá os 3 casos, né? E obtendo a lei de formação de uma função quadrática usando 2 estratégias. A primeira estratégia, né, é substituir os zeros da função nessa expressão aqui, encontrar 2 equações, formar um sistema e resolvê-lo. Tá? Um método um pouco trabalhoso, tal. E a segunda estratégia é mais simples, né, que é usando essa expressão aqui. Então, substituir os zeros da função nessa expressão aqui e fazer a distributiva, né, conforme a gente viu nos exemplos, para obter a lei de formação. Tá bom?
Agora, como tarefa mínima, né, para você enviar pelo AVA, aqueles exercícios que eu passei era só para você treinar. Agora, para você enviar pelo AVA, então vão ser apenas 3 exercícios, tá? É o número 10, o número 11 e o número 12. Estão nas páginas 60 e 62. Tá? Por favor, faça com calma e envie para a gente. Então, como eu sempre lembro, né? Dedique-se, estude bastante, faça os exercícios que eu recomendo, porque função quadrática vai cair no teste do terceiro bimestre, entre outras coisas, né? Mas isso aí você pode ter certeza que vai cair no teste do terceiro bimestre, tá? Muito obrigado pela sua atenção.